exaltado, glorificado seja a grandeza do único que é digno, na sua glória e majestade. Que os senhores possam ser visitados. Eu louvo ao Altíssimo pela vida de todos os inscritos neste canal, em especial a muitas mulheres abençoadas que têm acessado os meus estudos. Quero dizer para as senhoras que receba o carinho, um abraço de todo o meu coração. Se eu estivesse pastoreando a igreja, certamente acolheria as senhoras com todo o meu carinho. Mas estou constantemente buscando ao Altíssimo pela vida espiritual, física e material, não só das senhoras, mas de todos os inscritos neste canal. Senhor, nos dê sabedoria dos céus para compreender a Tua palavra. Darei alguns esclarecimentos. Nessa introdução, eu irei fazer um estudo especialmente explicando sobre estas explicações. Não é porque aqueles que estão na igreja todos os dias, com a Bíblia debaixo do braço, frequentando uma corrente de oração, que possam ser cristãos ou mesmo salvos, como não são identificados espíritas, aqueles que frequentam um terreiro de candomblé ou um centro espírita. Também não é preciso frequentar uma loja maçônica para ser um maçônico. Muitos destes estudaram a palavra, estudaram livros, receberam estudos dos pais, amigos, vizinhos, colegas, e absorveram a doutrina, seja ela cristã, espírita, maçônica ou de qualquer outro credo religioso. Por que eu estou falando isto? Ellen White, se nunca estivesse ido em uma loja maçônica, nunca tivesse sido filiada em uma loja maçônica, eu diria que ela foi maçônica e morreu maçônica. Por que o senhor está falando isto? Porque ela absorveu a doutrina maçônica, mesmo na igreja, mas ela absorveu os conhecimentos maçônicos e chegou a escrever parte desses conhecimentos desta doutrina nos seus inscritos.
Eu vou dizer duas confirmações que eu disse no estudo anterior. Os livros de Ellen White foram um dos mais traduzidos em todos os idiomas. Por quê? Influência do seu esposo, James White, ou Tiago White, o mesmo nome, que foi, por um tempo, presidente da Associação dos Adventistas, e isto abriu portas, abriu caminhos para que os livros de Ellen White fossem traduzidos em vários idiomas. Certamente o senhor já ouviu um pastor, um senhor, dando uma explicação sobre o túmulo, o qual foi sepultado também Ellen White. São interpretações, explicações, no mínimo infelizes, porque os mesmos, para que os membros defendam os seus vencimentos, fazem de tudo para enganá-los, com mensagens inverídicas, explicações inverídicas a respeito deste fato. James White foi um dos aclamados, amados, adorado na maçonaria. O esposo de Ellen White, que foi até o grão-mestre, o grão 33. E o James White, ou Tiago White, a maçonaria tinha um carinho muito especial, teve um carinho com ele muito especial, talvez até mais do que a igreja adventista. Quando ele morreu, a maçonaria resolveu prestar uma homenagem a Tiago White pelos serviços prestados na maçonaria, porque era muito bem visto, muito respeitado, muito amado na maçonaria, e os maçônicos, para homenagear, fez este símbolo, um obelisco. Para aqueles que não conhecem, aqui está o obelisco. Para você que não sabe o que é um obelisco. Este obelisco nunca foi reivindicado por um cristão. É um símbolo pagão, não estou falando da pedra, do símbolo, mas do símbolo. É um símbolo pagão. Quem mais reivindicou este símbolo foi a maçonaria, que eu vou fazer 2 estudos só falando sobre a origem do obelisco e o que significa. Existem muitos lugares que foi posto este obelisco. Todos estes lugares babilônico, alguns deles, São Paulo, podem procurar que foi colocado ali
por uma entidade maçônica. Na Praça 7 tem um obelisco, famoso pirulito. Eu amo BH. Quem pôs uma autoridade maçônica? Paris. Na praça tem um grande obelisco. Quem colocou? Uma autoridade maçônica. No Vaticano, um grande obelisco numa praça. Quem colocou? Uma autoridade católica ligada aos ensinamentos maçônicos. Os senhores nunca ouviu ou nunca viu alguém não ligado à maçonaria colocar um símbolo deste obelisco no túmulo, dentro da igreja ou em qualquer outro lugar. Então, este túmulo, tão contestado por muitos, o qual também Ellen White foi sepultada nele, ele não foi feito para Ellen White. Ele foi feito pelos maçônicos para homenagear o James White pelos seus muitos anos de serviços prestados à maçonaria, com a supervisão e a autorização de Ellen White. Um amor tão claro que a maçonaria teve por James White, o esposo de Ellen White, um amor declarado. Jamais alguém fez uma declaração tão sincera assim no meio deles, para homenagear alguém, tal qual foi feito para Tiago White, marido, esposo de Ellen White, que não foi só uma maçônica, mas morreu maçônica. Por quê? Um maçônico, para chegar até o grão-mestre, vocês nunca ouviram esta explicação. O lar dele não pode ser dividido. A esposa tem que estar 100% de acordo com seus ensinamentos. Ela tem que absorver toda a doutrina, senão ele não chega ao grão-mestre, ao grão 33. Por isso, a esposa de James White, ou Tiago White, Ellen White, absorveu 100% a doutrina maçônica. Por quê? Um cristão e um maçônico não vivem debaixo do mesmo teto. É impossível isto acontecer. Um cristão, na sua doutrina, e um maçônico embaixo do mesmo teto, é impossível viver. Eis o porquê Ellen White absorveu a doutrina maçônica 100%. Darei
outra confirmação que eu disse no estudo passado, que por muito tempo Ellen White representou as mulheres nas reuniões maçônicas depois que o seu esposo James White, ou Tiago White, morreu. Durante 27 anos depois, morreria Ellen White, e em muitas reuniões, Ellen White era convidada a preservar a memória viva de James, de Tiago, na maçonaria. Até aqui não tem nenhuma novidade, porque muitas fotos foram tiradas com Ellen White participando destas reuniões. Os senhores poderão pensar, mas como o senhor sabe? É só pegar uma foto e mostrar para um maçônico para que este identifique as pessoas da reunião em pé com certas posições que só os maçônicos fazem. E lá no meio estava Ellen White representando, depois de morto, o seu esposo Tiago White, que durante muito tempo foi aclamado, adorado, respeitado na maçonaria, e também como uma representação simbólica às mulheres. Irei falar um pouco agora sobre o estado de saúde de Ellen White quando ela teve o seu estado de saúde agravado. O estado de saúde dela nunca foi bom, porque aos 13 anos ela levou uma pedrada no nariz, lamentavelmente. E isso agravou muito a sua saúde. E sabemos que ela morreu 27 anos depois do seu esposo James White. O James nasceu no ano de 1821 e morreu no ano de 1881, com 60 anos de idade, cravado. 27 anos depois, morreria Ellen White, a sua esposa, que quando teve o seu estado de saúde agravado, piorado, alguém disse que ela já não estava com a sua memória boa. Muitos adventistas já falaram que ela falou algumas coisas muito pesadas, porque ela não estava com a memória boa. Imagina os senhores, alguém que passou toda a sua vida tendo sonhos, visões, revelações do Altíssimo, agora morrer caducando, com a memória não boa. Aqui, os senhores podem pensar, entendam, que alguém que teve tantos sonhos, tantas visões,
escreveu tantos livros com a sua mente boa, agora num leito de dor, não tem a obrigação de dizer que estava caducando ou que a sua memória não estava boa. Isto não cola. Desculpa essa expressão. Isto ninguém acredita. Não dá para acreditar. Alguém que escreveu tantos livros, profeta, usado pelo Altíssimo, escreveu tantos livros sobre a saúde, agora caducando num leito de dor. Não. É para os senhores entenderem um pouco da história de Ellen White, que ela não foi tudo isso ou aquilo que a Igreja Adventista tenta enfiar goela abaixo, desculpe-me, aquilo que Ellen White não foi e nunca seria ou será. E no leito de dor, eu vou dividir esse estudo na primeira e na segunda parte para me relatar esse finalzinho aqui que os senhores precisam saber. Que o Senhor te abençoe a você, te guarde. Vou fazer uma pausa para tomar uma água e vou dividir esse estudo na primeira e na segunda parte. Eterno Criador, abençoe todos, meu Pai, que assistirem este estudo e todos os adventistas, que o Senhor tem um plano de salvação na vida deles. Resgata os mesmos destes falsos enganos e que eles possam preparar para a glória. Vamos participar da água. Senhor, ponha nesta água as tuas virtudes, a tua bênção e o teu poder para a glória do teu nome. Beba da água, receba a bênção do Senhor na sua vida, na sua saúde física e na sua saúde, na sua vida espiritual. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.